É, o que acontece da crença, gente? Crença é o conjunto de pensamentos, o conjunto de conceitos. Você age conforme você pensa. Então, se você pensa e você acredita que a raiz do dinheiro é todo mal e você não quer ser uma pessoa má, você acaba afastando o dinheiro. Sim. Se você pensa que o dinheiro é ruim em si, você afasta o dinheiro inconscientemente. Não, eu adoro dinheiro. Tá, você pode até adorar, mas você age como se não adorasse. Estamos aqui em mais um episódio do DZCast. Hoje a gente vai falar de um assunto aqui, ó, a gente vai desmistificar, né, as crenças financeiras que acabam bloqueando a sua vida. Tem muita gente que nem sabe o que é crença, então a gente vai hoje aqui falar um pouco disso, tá? Antes da gente entrar aqui nesse assunto, né, eu sou o professor Caê Galvão e a gente, né, eu tenho lá no meu Instagram, né, @dívidazero, e a gente tá aqui com a... Eu, Sheila Galvão. É isso aí, Sheila Galvão. Meu Instagram é eu, Sheila Galvão. É isso aí. Né? É isso aí. E dando só um recadinho rápido aqui, a gente está aqui com as inscrições abertas do nosso curso 100% gratuito, 100% online, para você assistir no conforto da sua casa ao vivo, né? Com 5 aulas para você sair do vermelho financeiro e começar a construir uma vida sem dívidas. É isso mesmo, adeus às dívidas, é a nossa maratona Dívida Zero. Se inscreve, já tá chegando a maratona, então se inscreva aí, tem um QR Code, tem também aqui embaixo aqui algum link aqui para você se inscrever, 100% gratuito, com apostila, acompanhamento e muito, muito mais, inclusive sorteios aí, e vai ter algumas novidades interessantes aí em breve, tá bom? Vamos lá, Sheila, o que a gente tem hoje aí? Quer falar um pouquinho mais de crenças aí? Então, hoje o tema é desmascarando mitos sobre riqueza, né? Sobre enriquecimento. A gente escolheu aí, gente, 10 crenças que são top aí, né? As 10 crenças mais limitantes, vamos dizer assim, que a maioria das pessoas tem sobre dinheiro e que acabam bloqueando aí o enriquecimento. Né? Mas antes eu acho que é interessante a gente explicar para o pessoal o que é crença, né, Caê? Então, crença é toda aquela verdade, vamos dizer assim, que você acredita com convicção. Uma forma que você nem questiona isso, né? É um conceito, é uma percepção que você tem que para você é uma verdade, é uma crença, né? Uma crença absoluta, uma verdade absoluta, uma verdade que você... É algo que você acredita com convicção. Isso faz tanto parte de você que você não chega nem a questionar. Você, sabe aquela coisa? Nossa, eu nunca parei para pensar nisso. Eu nunca parei para questionar isso. E muitas dessas crenças vão sendo passadas de geração em geração, né? Dos avós, dos pais. Você aprendeu, você cresceu. Como que a gente aprende? Como a gente enxerga o mundo, né? Como que a gente aprende a ver o mundo? Com quem? Com os nossos pais, com os professores, com os nossos avós, quem nos criou, né? A gente vem aí, vamos dizer assim, como um livrinho em branco, né? Um caderninho em branco, e desde que somos pequenininhos, a gente vai recebendo essas informações através dos sistemas representacionais, né? Entrando um pouquinho aí em neurociência, né? Através da visão, através do olfato, da audição, né? Do tato, a gente vai percebendo o mundo, recebendo essas informações, e essas informações se tornam a nossa visão de mundo, né? E isso acaba muitas vezes sendo a nossa verdade. A gente enxerga o mundo daquela forma e isso vai ficando, formando sinapses neurais ali e vão ficando associadas também a emoções, né? E memórias da nossa vida. Então, tudo fica guardado ali dentro da nossa mente subconsciente. E as crenças, elas estão no subconsciente. Muitas vezes a gente nem sabe que a gente acredita naquilo. Sabe que a gente não sabe que a gente não sabe, né? Então, a gente traz isso muito aí para os nossos mentorados, para eles terem essa expansão de consciência e eles perceberem que eles faziam as coisas de forma automática, né? Hábitos, né? Que muitas vezes não são hábitos favoráveis ao que eles querem na vida, o que almejam, né? São hábitos baseados em crenças que são limitantes, que vão impedir eles. Então, vamos trazer isso de forma Isso aí. mais clara, né?
essas barreiras mentais invisíveis, né? Vamos falar uma crença aí que o pessoal mais fala aí, que você acha que vem de geração aí? Você tem alguma aí já de... A primeira, dinheiro é a raiz de todo mal. Dinheiro é a raiz de todo mal. Então, até pegando um pouquinho aí, crença, muitas vezes você está tendo um resultado e isso é gerado pelas suas crenças. Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa, eu estou endividado e eu já fiz várias coisas e não consigo sair do lugar. Então, por exemplo, dinheiro é a raiz de todo mal. Eu acho que é uma das crenças mais fortes. Principalmente o que eu acredito, né? Quando a gente estuda a crença, a gente estuda a fonte dela, né? Da onde vem? Porque, igual a Sheila falou, você acredita fielmente que isso é uma verdade e isso acaba no seu, né, subconsciente regendo a sua vida. Então, se você acredita que dinheiro é de todo mal, você repele o dinheiro. Então, assim, principalmente as pessoas que têm esse tipo de crença, elas têm muita dificuldade de ganhar dinheiro. Exato. O dinheiro não vem facilmente. Ou ele vai vir, né, pela outra crença que a gente fala da luta e equitação. Mas por quê? Porque assim, se eu tenho muito dinheiro, eu estou sendo mal. Eu vou me corromper. E na verdade, a gente está falando, né, de uma questão moral, que é interna, não tem nada a ver com o dinheiro. Porque eu mudei até isso, eu coloquei o dinheiro como resultado. Eu não coloco o dinheiro como o que define quem é o professor Caê, quem é a Sheila Galvão. Se eu ganhar, né, 100 vezes mais, vou exagerar, 100 vezes mais, né, um bilionário, cara, eu não vou mudar. Eu não vou, agora que eu sou bilionário, então eu vou fazer coisas, né? Se eu fizer, é porque na minha integridade já tem isso. A maldade já está dentro de mim. Entendeu? Então, assim, se eu me corromper, é que isso está dentro de mim. Mesma coisa se a gente pega uma pessoa, vamos pegar um exemplo, uma pessoa pobre. Todos os pobres são bons? Não. Exato. Não e são. aí você começa a questionar para derrubar essa crença, né? Aí você derruba, você fala assim, pô, mas tem pessoa lá que não tem nada, não tem nem dinheiro, mas é ruim, né? É ruim. Então, assim, você derruba a crença. Então, assim, não é o dinheiro. O dinheiro, na verdade, quando você olha ele como um resultado, tá? Ele não define quem você é. Você já tem a sua integridade. É possível ganhar a sua essência. A sua essência, entendeu? Então você fala assim, mas todo mal do mundo é os poderosos. Mas uma vez eu olhei eu olhei uma coisa esse final de semana. Eu tava com meu filho assistindo o YouTube lá, ele tava assistindo vou fazer outra propaganda aqui, o Mr. Beast. Cara, o cara foi lá na África e cavou, né, não sei quantos poços de água. O cara não poderia. Eu tenho todo. Então, assim, olha só, o dinheiro fez com que ele criasse uma condição de fazer um bem no lugar onde precisava de água, uma coisa básica. Então, o dinheiro, ele foi um meio. Ele não foi, né? Ele não foi algo. Ele fez o bem porque a pessoa já é do bem, entendeu? Ele não define o caráter. Não define o caráter. Mas talvez não tenha ficado claro ainda para o pessoal o que eles acreditarem nisso, o que impacta no dia a dia, no enriquecimento deles. O que acontece da crença, gente? Crença é o conjunto de pensamentos, o conjunto de conceitos. Você age conforme você pensa. Então, se você pensa e você acredita que a raiz do dinheiro é todo mal e você não quer ser uma pessoa má, você acaba afastando o dinheiro. Sim. Se você pensa que o dinheiro é ruim em si, você afasta o dinheiro inconscientemente. Não, eu adoro dinheiro. Tá, você pode até adorar, mas você age como se não adorasse. Né? É como se você não gostasse. Adorar é uma palavra meio, né? Mas como se você não gostasse, como se você não respeitasse, né? Então, adorar não seria bem a palavra aí, porque pode ser levar para um lado aí da questão religiosa. Mas é como se você não respeitasse, como se você não gerenciasse bem o dinheiro, como se você não gostasse de dinheiro. Então, a pessoa, ela sente até um peso em dizer que ela gosta de dinheiro. É até pesado, você fala, nossa, a pessoa gosta de dinheiro. Gosta, gente, dinheiro, você utilizando bem o dinheiro, ele faz muito bem, né? Ele ajuda muito a sua vida e a vida de outras pessoas. Se você for uma pessoa generosa, né? Uma pessoa sábia, souber lidar com o dinheiro, né? Então, essa questão de dinheiro é a raiz de todo mal, não é o dinheiro é a raiz de todo mal. Né? É o que já está intrínseco dentro do ser humano. Talvez a ganância seja uma raiz aí de um dos males, né? O orgulho, a arrogância, né? E não o dinheiro em si, né? Porque assim, uma crença leva a outra, né? Você falou a questão da adoração ao dinheiro. Aí entra numa crença
que é até bíblica, né? Que eu acho que Jesus fala assim, é mais fácil um camelo passar no afundo de uma agulha, e todo mundo imagina que esse afundo de agulha é aquele afundo de agulha, mas não é. Afundo era uma passagem que tinha ali em Israel, tipo aqueles quebra-burro, né? Do que um rico entrar na porta dos céus. Mas o que ele quis dizer isso é justamente igual a Sheila falou, é a pessoa que cria uma adoração, né? Coloca o dinheiro em primeiro lugar, né? Além do amor às pessoas, entendeu? Então, assim, por isso que eu falo, o que define essa questão da crença é tudo aquilo que você acredita. E se você acredita em uma coisa, você começa a repelir ela. Pô, eu acredito que se eu ser rico eu não vou pro céu. E isso não é vamos dizer assim, isso não é uma verdade. Né? Não é uma verdade. Existem muitas pessoas ricas que seguem, né, os princípios, inclusive bíblicos, né, judaicos, cristãos, que ajuda muita gente, que colabora, né, com uma sociedade, são filantrópicos, etc. Exato. Ajuda e assim, mas não é adoração pelo dinheiro, eles olham o dinheiro como um resultado. Até na Bíblia fala, por exemplo, se você pegar Abraão era muito próspero. Entendeu? Rei Salomão, né? A sabedoria, os provérbios. Então, se você olhar ali, tem muito ensinamento de prosperidade, mas sempre falam que até Salomão tem um negócio interessante, que ele pediu sabedoria. Ele podia ter pedido, né, todo o ouro do mundo, mas ele pediu através da sabedoria, o dinheiro foi trazido como resultado, que é o que eu sempre prego para os meus alunos. Por que eu estou endividado? Ou por que eu estou assim? Ou por que eu não consigo ganhar? Eu fico travado ali num ganho financeiro, não consigo receber, não consigo cobrar pelo meu serviço. Às vezes, se você está enraizado, uma crença é muito bom. Eu tenho alunos até intelectuais, artistas, né? Tenho pessoas assim extraordinárias que poderiam realmente ganhar muito bem, mas quando a gente faz essa aula de crença, né? A gente tem essa aula de crença lá na nossa mentoria, eles descobrem que boa parte da situação financeira que eles estão vivendo hoje foi é um viés de uma crença. Exato. Né? Outro ponto aí outra crença que é muito forte, que até tá totalmente ligado a isso, é que é mais digno ser pobre do que ser rico. Né? O que tem a dignidade, uma pessoa digna, uma pessoa honrada, uma pessoa com a questão da riqueza, gente. Há pessoas ricas que não podem se dizer dignas e há pessoas pobres também que não têm dignidade, né? Não há dignidade, não é só se ela tem dinheiro ou não. Existem pessoas ricas que não têm dignidade, né? Então, é um assunto aí meio polêmico, né? Mas não é mais bonito, não é mais digno, não é mais humilde você ser pobre do que você ser rico. Não há beleza em você viver em meio à escassez. Não tem nada de digno você ser mais pobre. Pelo contrário, né? Há pessoas que elas são ali humilhadas, né? Passam por situações super difíceis por conta de viver na escassez, né? Então, não é mais digno você ser pobre do que você ser rico. Né? Isso é uma crença absurda e que muitas vezes a gente não questiona, né? Você fala, nossa, né? É como se a pessoa que fosse mais humilde, inclusive humilde, um erro que a gente fala é que a pessoa é pobre, ela é humilde. O pessoal da equipe aqui tá falando, meu Deus, como que a pessoa mais pobre é humilde? Tem pessoas que têm mais dinheiro que são humildes e arrogantes, e tem pessoas que são pobres e são humildes, e outras que são arrogantes, né? Então, humildade não tem nada a ver com pobreza, né? Nada a ver, e arrogância não tem a ver com riqueza. Tá? Então, isso é uma crença, um paradigma. A gente fala, ela era uma pessoa muito humilde. Para de falar isso. A pessoa é pobre ou a pessoa vivia numa situação de escassez, né? Mas não necessariamente essa pessoa é humilde, ela pode ser arrogante. Né? Então, aí pode ser que cause polêmica aí, mas é porque a crença a pessoa não enxerga. Ela fala, imagina, e às vezes a pessoa teve experiências, infelizmente, assim, que chegou a conhecer alguém rico e essa pessoa realmente era arrogante, né?
Porque pode acontecer, mas a gente tem a oportunidade de conhecer pessoas ricas e que são pessoas humildes, pessoas, né? Então, fala um pouquinho sobre isso aí pra gente. Vamos lá. Eu não é que eu tinha essa crença, mas eu tinha uma... Assim, eu não entendi o que era ser humilde e o arrogante é fácil, né? Arrogante, chega uma pessoa arrogante, aquela que fala, aquela que, né? Aquela que se impõe ali. E muitas vezes eu confundia o que era uma pessoa arrogante e o que era uma pessoa humilde. E isso é bastante distorcido, tá? Então, assim, antes de tudo, definir isso. Porque assim, uma pessoa rica, muitas vezes, ela é uma pessoa que também se comunica bem, que também se posiciona, que também é uma pessoa que também lidera. E isso, muitas vezes, é visto como arrogância, mas não é. Né? A arrogância é aquela pessoa que está contando muita vantagem, a pessoa que usa até, né? Aí sim, a pessoa ela não dá o braço a torcer, não ouve as outras pessoas, ela acha que ela pode dar conta por si mesma. E é muito diferente. E aí, quando você fala de uma pessoa humilde, é uma pessoa que muitas vezes escuta, é uma pessoa que realmente observa, uma pessoa que tem compaixão. E aí quando eu comecei a entender isso, eu comecei a analisar. Entendeu? Porque, teoricamente, eu vivi nos dois mundos. Eu vivi, né, realmente, né, minha origem é pobre. Meus pais, né, a Sheila conhece isso. Um dia eu tenho dar um podcast só de eu contar a história da minha vida aqui, desde os meus avós, né, meus bisavós, tem muita história. História terrível. Por exemplo, meu pai, né, já ficou órfão, né, com menos de 10 anos, toda a família né, foi criada por tia, por aí, entendeu? Então, não teve uma base, vamos dizer assim, entendeu? Mas quando eu olho, começo a olhar isso, eu falo assim, pô, eu tenho uma prima que mora lá na favela e, cara, ela não pede ajuda. Ela acha que vai dar por conta própria, que vai fazer e que, né, e só vai pedir no limite do limite ali. Então, assim, por exemplo, eu trabalho com educação financeira. Tenho um livro, tenho isso, tenho aquilo, mas, cara, quantas pessoas me procuram, às vezes, né, pessoas próximas, e falam, pô, Caê, me explica mais sobre isso, como que a educação financeira, a inteligência financeira vai me ajudar a sair desse perrengue. É mais fácil, às vezes, ligar e pedir um empréstimo e eu falo, pô, aí eu viro arrogante porque eu não emprestei, mas é o que eu tenho conhecimento. Então, assim, o que acontece? Aí eu comecei a ver o comportamento que existe arrogância aí. De não pedir ajuda, de eu dou por conta própria, não, ele lá, eu aqui. E aí, quando eu olho que uma pessoa rica, o cara sai lá, né, ou faz uma arrecadação, igual a gente fez uma arrecadação de alimentos, que a gente vai lá, distribui, vai lá né, numa comunidade, vai ajudar as pessoas. Né? Uma vez eu peguei e fui dar comida, né, no Natal para os mendigos, fazer lá. Ninguém me conhecia ali. Eu não era o Dívida Zero, o cara que tem 100 mil seguidores. Não era. Eu era uma pessoa que estava lá carregando mesa, servindo as pessoas que moram na rua. Ninguém viu isso, nem fiz propaganda disso. Mas ali, para mim, eu realmente estava ali, né, servindo uma pessoa independente do que ela fez ou não, sem julgamento nenhum. E eu vejo muitas pessoas ricas fazendo isso, entendeu? E aí eu comecei a entender que isso não tem nada a ver com o resultado financeiro da pessoa. E é pelo contrário, eu falo, cara, se eu ficar mais rico, eu tendo essa integridade, tendo essa humildade, eu posso ajudar muita gente desfavorecida que estão lá embaixo na pirâmide de Maslow. O que é a pirâmide de Maslow? Aquelas pessoas que estão passando a necessidade básica. A pessoa lá que está morando num lugar que abre a geladeira e não tem nada. Essa pessoa não tem nem acesso ao meu conteúdo, que nem um plano de celular ela tem. E eu posso atingir ela. E muitas vezes uma pessoa que tem um emprego, tem um salário, ela fala que mas eu estou passando fome, ela exagera, né? E ela não aceita ajuda. Aí entra a arrogância. Entendeu? Entra o orgulho. Então, quando a gente começa a analisar a origem, a etimologia dessas palavras, e a gente começa a entender, a gente percebe que é o contrário. As pessoas que menos favorecidas, às vezes, elas não têm tem a barreira, na pirâmide de Maslow, não tem nenhum acesso ao conhecimento. Mas as que têm acesso ao conhecimento se julgam humildes, mas não são. Entendeu? E não aceitam nem ajuda. Eu sei que dói isso, gente. Eu sei que dói. Mas isso é necessário vocês entenderem, porque a hora que vocês olharem o resultado de vocês, vocês vão ver se você foi humilde ou se você foi arrogante ou orgulho de não querer ajuda. Entendeu?
É um tema É, bastante assim. Por isso que a gente está falando que é um tema polêmico, que são crenças, né? Essas crenças, a pessoa. É duro, né? Você olhar para si mesmo e ver como ser humano, né? Como pessoa, que você tem algumas situações que você precisa melhorar dentro da sua personalidade, né? A maior parte fica na defensiva, é. acaba reagindo ao invés de agir, né? Fala, não é comigo, é você, ataca. Isso a gente já sabe, já está acostumado, né? Mas quem quer realmente evoluir, abre a mente, abre o coração, né? Porque realmente está cansado de passar pelo sofrimento, É né? E a verdade. gente sabe por isso, porque a gente também a gente também passou e a gente busca, né, a melhoria sempre. Uma outra crença é que as pessoas creem acreditam que a pessoa é rica, então ela fez algo de errado. Ela é desonesta. Olha, isso daí é interessante, cara, que isso eu ouvi em casa. Eu vou me expor aqui, eu ouvia isso em casa. Esses dias mesmo aconteceu de eu comentar, né? Não vou falar o nome da pessoa, mas eu comentar com meu pai. Fulano de tal, falei assim, mas esse cara aqui eu acho que mexia com o jogo do bicho. Mas, pai, mas você tem certeza? Não, eu acho, porque ele tinha 3 Mercedes na garagem, ele tinha um monte de padaria. Eu falei, pai, mas e se ele trabalhou e fez? Mas você tem certeza absoluta? Meu pai, não tenho. Que falam? E aí entra nisso. Às vezes cria um círculo de boato, aquele cara tem muito dinheiro porque faz jogo do bicho, tá envolvido com tráfico de droga. Então, assim, a pessoa tenta justificar o sucesso de outra pessoa. E ali, por que a crença cria? Cria a crendice, né? Crendice popular. Cria de um falar pro outro, é igual o leite com manga, né? É o famoso leite com manga, né? Que vai matar, vai a veneno e todo mundo, né? Eu virar o chinelo de ponta cabeça ali, sua mãe vai morrer. Então, assim, é umas crendices que criam e isso começa a disseminar e você não sabe nem de onde veio isso. Você fala assim, mas você tem prova que é isso? Entendeu? Então, assim, eu via isso e eu acho que isso foi uma barreira para mim durante um tempo. Como a Sheila falou, a gente acredita até certo ponto e depois a gente desafia a crença, entra naquele estado emocional e reverte essa crença. Até o ponto, cara, de eu conhecer, assim, eu ver história de pessoas que realmente construiu, que realmente conseguiram. E eu falo, peraí, eu posso conseguir isso também. Eu posso, né? Então, assim, eu não preciso me desviar pro mal. Eu não preciso fazer coisa errada, não preciso ser fora da lei. Aí eu comecei a conhecer uma série de empresários que pagam impostos, que faz tudo direitinho, que tem empresa regulamentada, que tá tudo certo, né, que os colaboradores estão felizes, que é uma pessoa que dá emprego, que gera emprego, entendeu? Que toca na família das outras pessoas, que tem como uma empresa um propósito, Exato. entendeu? Faz diferença na sociedade. E foi aí que eu achei decidimos até fazer uma transição de carreira, que falou, não, a gente pode ter uma empresa, pode tocar na vida das pessoas, pode ter, né, um propósito. E aí a gente começou aí, eu mudei essa crença e foi por isso que a gente tem a nossa empresa. A nossa empresa Setup hoje, o objetivo é esse, né? Através da educação financeira, inteligência emocional, trazer esse conteúdo para vocês. E olha quantas pessoas a gente não ajuda. Exato. Entendeu? E aí tem gente que vai falar, mas vocês fizeram algo de ruim? Não sei, prova aí, vê lá, né? Você não vai achar nada sobre mim. Nada. Porque a vida é assim, eu acredito na justiça, tanto dos homens quanto na justiça de Deus. Então, é simples assim, entendeu? Uma hora você vai ser julgado. Se você faz coisa errada para enriquecer, você vai ser julgado, independente ou não. E se você tem gente que faz e também não enriquece, nem com esse objetivo, também vai ser julgado, simples assim. Então, não vai ser né, você ser rico ou você ser pobre, tanto faz. Se você faz mal, você vai ser julgado, simples assim. Ou na justiça dos homens ou na justiça de Deus, entendeu? Legal. Ter muito dinheiro faz você se sentir menos puro ou... não, ao contrário, né? Ter muito dinheiro fará você se sentir menos puro. É isso mesmo, o espiritual. Para mim é tão que eu não consigo nem ler, né, a frase. É como se você tivesse mais dinheiro, então você não fosse espiritualizado, você não tivesse essa conexão com o divino. O que isso tem a ver? Porque você pode ter muito dinheiro e ainda assim não ser uma pessoa materialista.
Né? Porque você ser materialista, não necessariamente você precisa ter muito dinheiro, gente. Você pode ter pouco dinheiro, você pode estar endividado e você ser uma pessoa materialista. Ou você ser uma pessoa adoradora do dinheiro. Né? Porque o pessoal acha que adorar ao dinheiro, a mamon, que o pessoal até fala isso, é porque são os ricos. E não é. Tem muito pobre que faz de tudo só porque só quer dinheiro, só quer status, só quer bens materiais, não se desenvolve emocionalmente, intelectualmente e espiritualmente. Só tá aqui nessa parte da dimensão, vamos dizer assim, material. E só visa isso, só visa status, só coloca a sua segurança no dinheiro, em coisas materiais, acumuladores, né, pessoas realmente materialistas. Então, você ter muito dinheiro não quer dizer que você não é uma pessoa espiritualizada. E você ter pouco dinheiro não quer dizer que você é uma pessoa espiritualizada. O que uma coisa tem a ver com a outra? Porque você é pobre, então você é espiritualizado. E quem é rico não é espiritualizado. O que tem a ver uma coisa com a outra? Né? E eu não estou falando de religião, tá? Então, vamos deixar isso bem claro. A gente está falando dessa conexão mesmo, dos princípios, né, espirituais, morais, de ser uma pessoa caridosa, de ser uma pessoa que se preocupa com o próximo, uma pessoa que se conecta com o que fizer sentido para você. Então, o que dinheiro tem a ver com isso? Se você tem pouco dinheiro, né? Isso, inclusive, por eu vir dessa área também, né? Da área de terapeutas integrativos e tal, muitos terapeutas, muitos profissionais da área, talvez até de saúde, ampliando um pouco mais, né? Médicos, tem essa dificuldade por trabalhar com a área de saúde, por uma área que se doa muito, que cuida do outro, né, Cá? Muitas vezes tem essa dificuldade de receber, porque é uma área que se doa muito, pessoa que está fazendo para o próximo. Inclusive, há uma questão na sociedade, né, que acha que os médicos, o pessoal da área de saúde, não tem que cobrar o mínimo possível, porque é uma área que tem que ajudar os outros. Então, geralmente, as áreas que prestam ajuda, há uma cobrança de que, poxa, mas você tem que ajudar, você não tem que cobrar. Gente, que uma coisa tem a ver com a outra. Né? Então, são pessoas, têm famílias, têm que se sustentar, investiram na carreira, investiram na profissão e tem que ter um retorno sobre isso. Né? Então, muitos trazem isso de acharem que, por ser uma área que cuida, por ser uma área que cuida do emocional, do físico, do espiritual, que você não tem que ter um retorno financeiro sobre isso. E nós estamos nessa dimensão aqui, né? Eu acredito, terrena, e a gente tem as contas para pagar, então precisa ser cobrado. Então, assim, ter muito dinheiro não quer dizer que você é uma pessoa menos espiritualizada ou menos pura, como colocaram na crença aqui, né? Ou ter pouco dinheiro não quer dizer que você é uma pessoa mais espiritualizada e mais pura. Você quer acrescentar algo sobre isso? Não, isso me veio na memória aqui um casal que eu mentorei, tá? Que eles estavam num momento espiritual muito, muito elevado, né? De buscar. E eles começaram a se desprender das coisas materiais. E eles pararam de pagar contas, pararam de fazer várias coisas, pararam de precificar o trabalho, muito trabalho. Então, assim, eles excelentes profissionais. Eu não vou falar assim a religião que eles entraram, né, e nem nada disso para não, né? Mas isso pode acontecer com todo mundo. Então, eles estavam muito se desprendendo das coisas materiais, só que nisso as contas não tá, né? Como eu falei, começou a estourar, começou a se endividar. E quando eles não conseguiam nem olhar o quanto eles ganhavam e nem olhar quanto eles deviam. Então, e eles entraram num minimalismo muito forte de estar assim tentando se prender, mas só que começou a afetar. Começou a receber carta de, né, ação, de despejo, olha. E era um casal que o cara tinha sido empresário, ela, né, também uma profissional muito competente na área do desenvolvimento humano. E eu não vou falar o nome deles, né? Mas porque eles iam prosperando antes, né? Eles tinham profissões e eles desprenderam por causa desse viés aí, dessa crença. E aí, quando me procuraram, porque a gente tinha participado de um curso juntos, né? De um treinamento, e eu fui o primeiro nome que veio, porque eles não tinham nem rede social, pra você ter ideia. Eles mandaram me ligaram. Aí eu fui fazer o trabalho com eles. E eu descobri que tinha essa crença. E comecei a trabalhar com eles com isso. Falei, isso não define a gente. Por mais que a gente
tem que trabalhar a nossa espiritualidade. Aí é o que eu falo, os extremos. Eles estavam num extremo. A gente tem que equilibrar a nossa vida. A gente ainda vive no mundo material, entendeu? E aí eu comecei a fazer um trabalho com eles, né? Um trabalho assim de, ó, vocês têm que ter isso para viver, vocês têm que começar a precificar o trabalho deles, eles voltaram a empreender, né? Criar um propósito de quanto mais eles ganhar, mais eles possam ajudar, porque eles chegaram no nível de morar dentro da instituição religiosa. Porque eles doaram tanto, né? É aquela coisa de doar, né? Pode ser um chamado, pode ter sido na vida você ter tido um chamado e que você tem que tirar isso. Aí eu penso assim, pô, se você tem muito dinheiro, você pode tirar um sabático e se dedicar. Você pode se aposentar mais cedo e se dedicar. Mas que você tenha ali uma máquina, vamos dizer assim, uma renda passiva, que façam isso. E aí eu coloquei assim um objetivo para eles de criar a renda passiva. Eles não chegaram, eles estão muito perto de chegar nessa renda passiva. E aí eles colocaram isso como meta, que eles falaram, agora a gente pode viver 100% disso. Sem seja sustentável, que seja né? sustentável. Então, o que a gente tem que tomar um cuidado, assim, a gente tem que buscar a espiritualidade, a gente tem que buscar a nossa saúde mental, a gente tem que buscar a nossa saúde física, mas os exageros, os pontos, falta de equilíbrio, né? A gente ainda depende do mundo material. Né? Eu lembrei eu também não vou colocar o nome dele aqui, mas eu lembro desse colega meu também, que até trabalhou com a gente lá no staff, na imersão Design de Vida, e ele chegou a comentar comigo que ele estava num processo dessa dedicação espiritual tão forte, que ele meditava várias horas por dia, e isso começou a prejudicar ele profissionalmente. E ele falou, eu tive que voltar um pouco, equilibrar, porque tipo, ele tinha que pagar pensão, né? Então, estava afetando até outras pessoas da família dele, né? E aí ele voltou, porque ele estava, né, que ele meditava muitas horas por dia, ele começou a entrar nesse processo, se interiorizar muito. E aí, as responsabilidades aqui começaram a demandar dele de novo, né? Então, ele teve que fazer meio que um caminho de volta para o meio, o caminho do meio, né? Para se equilibrar. Vamos mais uma crença então, para dar... Sim, depois então... a gente faz outro episódio desse. Sim, então... Aí, vou ter que cortar agora. Não, corta não. Então, assim, essa crença aqui, gente, é a crença que... me pegou por muito tempo. Acho que o Caio também já. Ficar rico exige muita luta e inquietação, né? Ficar rico, para mim, quando eu pensei nisso, eu falei, como não? Como ficar rico não exige luta e inquietação? E aí eu pensei, eu falei, cara, não é isso. Ser pobre exige de você luta e inquietação, cara. Ser não, né? Estar. Que isso já é uma coisa que a gente já tem que corrigir, que aqui ninguém todo mundo está, né? E isso é um ponto que até dei na aula semana passada, né? Que tem uma diferença entre ser, estar e fazer. Quando você fala ser, é seu nível de identidade. Quando você fala eu sou pobre, você está falando que, cancela aqui, né? Você fala que você acabou, né? Você é filho de ciclano, você é filho de fulano, né? Então... Vamos parar com esse negócio de falar eu sou, né? Fala assim, se for para falar, fala que é rico, né? Eu sou rica, né? Fala assim, ó, tô pobre, tô passando por essa dificuldade, você está. Algo momentâneo e você vai mudar. Quando você fala que isso é a nível da sua identidade, né? Você fala que é a sua identidade. Então, como que você muda isso a nível de identidade? A crença de identidade ela é muito mais profunda, né? E quando a gente fala que ter muito dinheiro, ficar rico exige muita luta e inquietação, na verdade, ficar pobre exige muita luta e inquietação, né? Então, você não é rico, gente. Riqueza é bom, né? Você ter a liberdade de comprar o que você quer sem ter que ficar esperando muito, fazer muita conta. Apesar que a gente acha disso também, né? Que as pessoas ricas, elas gastam dinheiro a rodo né? E sem nenhum gerenciamento. E as pessoas que a gente conheceu também, também elas não são, né? Elas têm essa gestão do dinheiro, né? Elas têm educação financeira, né? A não ser que aí, né, tem as histórias, né? Dos filhos, né? Que herdaram e tudo mais, que às vezes, né? Você quer falar um pouquinho sobre isso? Vamos lá. Essa é uma crença que me pegou bastante, acho que pegava a Sheila também.
E a gente, porque quanto mais a gente trabalhava, a gente não rompia um limite financeiro de ganhos, principalmente ganhos. E aí eu descobri isso uma vez que eu fiz fui tratar dessa questão emocional, né? Fui fazer uma constelação. A Sheila que me falou, Kai, vai lá e faz isso, né? Pega lá o seu avô, os seus avós, tal, os seus ancestrais. E aí eu lembro do meu avô que acordava 4 horas da manhã, ele era feirante, ele montava a barraca dele lá na feira, né? Aí e eu cheguei a ir algumas vezes com ele, montava, ficava o dia inteiro ali, aí desmontava, aí chegava lá, né, contava o dinheiro, eu via ele contando o dinheiro ali, aí pagava as contas, comprava mais mercadoria, ia no mercado, aí ele fazia negócio de queijo, comprava, fazia aquelas linguiças artesanal, né? E ficava até 7 horas da noite, e aí ele tinha que dormir e acordar, e ele ficava nesse ciclo, só tinha um dia que ele descansava, né? E aí, assim, eu acho que eu vi isso quando eu era pequeno e via esse esforço ilimitado dele e não saía desse ciclo. E aí eu me vi preso nesse ciclo em determinado momento da minha carreira. E ao ponto de eu chegar e falar assim, eu tenho que quebrar essa crença. Eu descobri que eu tinha essa crença. E aí é o famoso desafio da crença. Aí eu coloquei uma meta de ganhar dinheiro dormindo, né? E a gente vai para a internet e descobre um monte de coisa que funciona e que não funciona. Mas por que eu me desafiei a essa crença? Porque a gente já estava convivendo num ambiente de empresários e que eles não tinham essa luta, inquietação de trabalhar. Todo mundo trabalhava, sim, mas você via que a energia, né? Aí uma dica, separar tempo, dinheiro e energia. Você pega todos os seus projetos hoje e vê quanto tempo você gasta, quanto de energia você gasta e quanto de resultado financeiro isso te dá. E quando eu fiz isso, eu descobri que eu poderia criar coisas que eu ia gastar um certo tempo, uma certa energia, e que aquilo me geraria dinheiro, né, de forma passiva. A primeira foi no mundo dos investimentos. Você investe lá, está gerando, você ganha dormindo. Só não ganha dormindo porque à noite não funciona no mercado financeiro. Mas aí eu falei, não, eu vou quebrar essa crença e vou ganhar dormindo. 1 hora da manhã, 5 horas da manhã, quando eu estiver surfando, quando eu estiver na academia. E aí foi quando eu criei um produto digital, entendeu? E fui, né? E deixei esse produto vendendo. E até hoje esse produto vende, tá? É o livro de Vida Zero, né? Um deles né? Tem outros produtos digitais, mas é o nosso livro de Vida Zero, que ele vende. Qualquer momento a pessoa entra no meu Instagram, compra o livro, tá lá disponível para a pessoa comprar. Então essa foi uma quebra da crença em si, de qualquer pessoa que entra de madrugada, de manhã ou agora, a gente está gravando esse podcast, pode adquirir. Então eu tive o esforço, um tempo que eu fiz esse livro, demorou um tempo, depois a gente conta a história, mas gastei uma energia, mas agora eu posso ganhar. E eu descobri que, independente do meio digital ou não, é possível fazer isso. Por exemplo, igual eu falei agora, você escrever um livro, você ter um curso online, dá para você fazer, você criar um produto e ter royalties desse produto, entendeu? Você pega, igual você falou de herança no começo, você pega assim, o Bill Gates, ele teve, né, um esforço dele. A filha dele agora não tem esforço nenhum, porque agora ganha o que ele plantou, o plantio que ele plantou, ela vai ganhar a colheita. Só que ele teve que fazer isso, né, com muito esforço. E ela hoje não tem tanto esforço, mas ela sabe o valor disso. Então é importante você saber o valor das coisas, o valor da sua hora, o valor da sua energia, o valor do seu tempo. Então quando você faz isso, você vai descobrir, na maioria das vezes, você está gastando muita energia, muito tempo e pouco dinheiro. E aí é a hora de você ver as opções que você tem. Entendeu? Legal. Ver as opções. E a gente faz isso lá, inclusive lá no método de Vida Zero, tem um módulo que a Sheila até tem uma aula disso aí, né? De como você descobrir os seus talentos e onde você vai usar menos energia, menos tempo e gerar mais resultado. É isso aí. Legal. Mais alguma coisa para esse podcast? Algum comentário final que você queira deixar para esse episódio? A gente vai encerrar esse episódio, mas a gente vai fazer a segunda até terceira parte. E eu gostaria que você colocasse no comentário aqui qual é a sua crença financeira, que a gente vai debater sobre ela. Exato. Coloca aqui ou manda lá pra gente lá no nosso Instagram, né, no Dívida Zero, no Instagram de Vida Zero e no Instagram da Sheila. Isso, @eu.sheilagalvão. Legal. E se você gostou desse episódio, curte aí, né? Se inscreva no nosso canal YouTube e no nosso Spotify DZCast. É isso aí. É isso aí. Até a próxima, Até a gente. próxima. E tamo junto! Na missão.